Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do curso de Planejamento, Avaliação e Fundamentos Cognitivos em EAD. O tema de nossa aula será a avaliação de desempenho do estudante, bem como a avaliação da qualidade do ensino e das instituições em EAD. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem. Quando nós estamos abordando essa temática, nós precisamos levar em consideração que quando avaliamos a aprendizagem, na verdade nós estamos avaliando o todo, não somente a aprendizagem do estudante, mas avaliando também o ensino que foi ofertado ao estudante. Nessa perspectiva, se o estudante ele não atingiu os objetivos propostos, ou se ele não se deu bem, digamos assim, no processo avaliativo, o processo de ensino não cumpriu a sua principal função, que é o de fazer aprender. Dessa maneira, a avaliação ela deve ser considerada nessa perspectiva, na perspectiva como sendo um ato do componente pedagógico. De fato, Lucchesi nos menciona isso de maneira muito interessante. O ato pedagógico ele é composto entre o planejamento, a execução e a avaliação como sendo um elemento que retroalimenta, que dá novas diretrizes, novos rumos para o processo, tanto de avaliação quanto de implementação dos processos pedagógicos. Ao considerarmos a avaliação nessa perspectiva, que é uma perspectiva de retroalimentação, de feedback à inteira instituição, em especial aos processos de ensino, nós temos aí três elementos ou três funções básicas da avaliação. O primeiro dela tem a ver com a sua função diagnóstica, que se trata do levantamento prévio que nós fazemos do estudante para saber as informações que ele já sabe e adequar os processos de ensino àquilo que ele não sabe. Esse é um objetivo da avaliação diagnóstica que nós fazemos o tempo todo quando estamos ministrando determinado conteúdo. Mas também tem um outro aspecto da avaliação diagnóstica que é a fim de saber aquilo que ele espera em relação a um determinado processo educativo. E aí nós temos umas ferramentas muito interessantes, por exemplo, no AVA, especificamente no Moodle, nós temos uma pesquisa, a pesquisa Collis, que contempla um grupo específico de questões ou uma parte específica que avalia as expectativas do estudante. Ora, se eu sei o que o estudante espera daquele curso, ou daquela disciplina, ou daquele conteúdo, é mais fácil que nós possamos adequar ou ajustar aquilo que ele espera com o que nós propomos, a nossa proposição de ensino. Uma outra função da avaliação tem a ver com o seu aspecto formativo. E esse aspecto se relaciona muito com a coleta de informações que nós faremos relacionado com o seu nível de desenvolvimento ou o seu nível de interação no processo de ensino e aprendizagem. Na verdade, quando nós estamos trabalhando na função formativa da avaliação, nós estamos buscando elementos ou fazendo uma pesquisa do que será que a pessoa está de fato aprendendo. Por exemplo, quando nós avaliamos o nível de participação de um estudante num chat, ou o nível de pertinência das suas observações, ou a profundidade da sua pesquisa do texto que ele produziu num fórum de discussão. Na verdade, nós estamos fazendo uma avaliação formativa, estamos verificando se aquilo que foi proposto como aprendizagem para o estudante, de fato foi atingido. Estamos avaliando não somente a aprendizagem do estudante, mas também se toda essa proposta educativa de ensino surtiu efeito. Finalmente, nós temos a função somativa. A função somativa trata-se aí do balanço quantitativo final. Ora, nós precisamos, todas as instituições, elas estabelecem uma avaliação ou um nível de aproveitamento para que os estudantes sejam certificados, ou então que eles possam progredir nos seus estudos para uma outra disciplina. Como nós trabalhamos com a avaliação somativa? Ora, podemos atribuir diferentes pesos às atividades que são estabelecidas ao longo do processo avaliativo.
Se nós encaramos a avaliação como um ato pedagógico que alimenta o inteiro processo, eu não posso simplesmente trazer uma avaliação ou propor uma avaliação que se resuma a uma prova escrita, a um instrumento que nós porventura venhamos a utilizar. Porque eu perderia a possibilidade de buscar elementos tanto dos aspectos diagnósticos como formativos da avaliação. Pode ser que uma avaliação precisa, única, estanque, temporal, ela não dê os subsídios necessários para que nós possamos avaliar o processo de ensino. Considerando isso, o processo de avaliação deve contemplar estratégias diferentes. Como assim? Estratégias relacionadas com instrumentos. Eu posso, por exemplo, pontuar o nível de participação no chat, falando especificamente da educação à distância. Nós podemos pontuar o nível de participação do aluno nos fóruns de discussões, nas tarefas que ele precisa preparar e postar no ambiente virtual. Dessa maneira, essas atividades, que são atividades relacionadas com a função formativa da avaliação, vão também nos ajudar no aspecto somativo, a partir do momento que dão um certo número, que dão um aspecto quantitativo. Quando eu estabeleço pesos, por exemplo, naturalmente isso deve estar proposto, deve estar bem claro no plano de ensino do curso, porque eu não posso simplesmente pontuar isso e depois sem que o aluno saiba que ele está sendo avaliado, que ele vai ter pontos relativos a uma ou outra atividade. Bom, isso colocado, nós podemos perceber que na educação à distância, essas três funções, diagnóstica, formativo e somativo, elas não são estanques. No ensino presencial também não são estanques, né? Mas o que nós podemos dizer é que na educação à distância, fazendo uma abordagem bem específica, essas três funções precisam ser consideradas ou contempladas no decorrer de todo o curso, pois somente assim nós vamos ser capazes de ter uma visão integral, tanto dos resultados obtidos pelo estudante no que diz respeito à sua aprendizagem, quanto à nossa eficiência e eficácia nos processos de ensino, bem como as atividades que realizamos, o nível de aproveitamento e tudo mais das proposições que fazemos nos ambientes virtuais de aprendizagem. Convém salientar que naqueles cursos que são regulamentados pelo MEC, como os cursos de graduação, cursos de pós-graduação na modalidade à distância, é necessário que tenha avaliações presenciais. E normalmente essas avaliações presenciais, elas são realizadas ou na forma são utilizados instrumentos objetivos ou provas dissertativas, discursivas. Nesses instrumentos que são utilizados para as avaliações regulamentadas e propostas pelo Ministério, é importante que nós tomemos alguns cuidados. Por exemplo, não cabe a inserção de questões dúbias ou mesmo nas questões objetivas, onde nós estamos induzindo o aluno ao erro, talvez trazendo questões que automaticamente já induzem ele para uma alternativa errada. Ora, lembremos que o nosso objetivo, mesmo com as avaliações onde nós utilizemos instrumentos objetivos, o que nós desejamos é avaliar se o estudante aprendeu, não a sua capacidade de se esquivar das nossas questões dúbias. Isso aí é um problema que precisamos tomar cuidado, porque nós não estamos fazendo um exame, não é um concurso público, e sim uma avaliação da aprendizagem. Então precisamos ter questões que sejam coerentes, tanto a sua opção, o seu enunciado, quanto as suas diversas opções precisam ser coerentes. Não podemos ter itens ou questões que tenham quantidades diferentes de conteúdo. Por exemplo, um determinado item com um conteúdo de 2 linhas, o outro item com 4, 5, enfim, nós precisamos manter uma certa regularidade no tamanho das respostas, a fim de dar a possibilidade do estudante realmente refletir no seu aprendizado e não meramente participar de uma loteria de certo ou errado e acertar aí por uma questão simplesmente probabilística. Bom, quando nós falamos de avaliação da aprendizagem, também nós precisamos levar em consideração as questões institucionais.
E, de fato, a instituição que oferta os cursos de educação à distância também precisa atender a alguns critérios estabelecidos legalmente. Nós temos os referenciais de qualidade para a educação superior, que são estabelecidos pelo MEC, onde ele diz que um projeto pedagógico de um curso em educação à distância, ele tem que deixar bem claro qual a concepção de educação, qual a concepção de currículo dentro daquele curso, qual o sistema de comunicação, o material didático, o processo de avaliação, como ocorrerá. É necessário que contemple uma equipe multidisciplinar, que tenha uma infraestrutura de apoio, bem como uma gestão acadêmica administrativa e, obviamente, que todo esse processo tenha uma sustentabilidade financeira. Esses são os aspectos principais que os referenciais de qualidade para o EAD estabelecem, são referenciais propostos pelo próprio MEC. Um outro aspecto que precisamos salientar é os SINAIs. Os SINAIs é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Nesse sistema em que todas as instituições que ofertam curso de graduação no âmbito do ensino superior estão inseridos, eles recebem visitas periódicas ou revisões periódicas de equipes que vão tanto autorizar, quanto reconhecer, quanto renovar o reconhecimento de cursos que são ofertados, cursos de graduação na modalidade EAD. Essas equipes, normalmente, essas equipes externas de avaliadores, eles utilizam os instrumentos de avaliação que já estão descritos, estão na própria plataforma do MEC, através do INEP. E nesses instrumentos são avaliados pelo menos 3 dimensões específicas e com diversos pesos. Nós temos a organização didático-pedagógica da instituição, o corpo docente e tutorial, bem como a infraestrutura. Esses 3 elementos, essas 3 dimensões, fornecem uma visão clara se aquela instituição ou aquele curso ele é um curso que tem uma qualidade que pode ser reconhecida pelo Ministério ou não, que pontos precisam ser melhorados. Naturalmente que esses instrumentos de avaliação que os SINAIs nos fornece, eles também dão um direcionamento para a gestão dos cursos, pois a partir do momento que nós precisamos atender determinados marcos regulatórios, os cursos já são elaborados a partir desses marcos, não somente visando atender esses marcos, mas também visando ultrapassar aquilo que está sendo colocado como um elemento mínimo de atendimento. Conforme nós podemos perceber, a educação à distância, ela possui alguns elementos relacionados com a avaliação. A avaliação da aprendizagem não é algo tão simples. Eu costumo dizer que a avaliação da aprendizagem do estudante é o calcanhar de Aquiles, graças ao seu elevado nível de subjetividade. Todavia, nos processos relacionados com os cursos de educação à distância, nós podemos sim elaborar avaliações que possam destacar as suas funções, tanto relacionadas com aquilo, buscando entender, fazendo um diagnóstico do estudante, quanto a sua função formativa e, por fim, a função somativa da avaliação. Importante utilizarmos diferentes instrumentos ou estratégias de avaliação e não ficarmos presos somente a uma avaliação finalística. No que diz respeito à avaliação das instituições, especificamente as instituições que ofertam cursos na modalidade de graduação, precisam também atender alguns aspectos avaliativos que são estabelecidos pelo próprio Ministério da Educação. Esses aspectos eles são estabelecidos, pois o Ministério atua aí como um órgão que regula, de fato é o órgão regulador, tanto da educação no nível presencial quanto na educação à distância. Como recomendação final, eu sugiro que vocês façam a leitura do material didático, especialmente nos tópicos finais relacionados com a avaliação, tanto a avaliação de desempenho do estudante quanto a avaliação institucional. Assistam os vídeos propostos que estão colocados no transcorrer do texto, verifiquem os hiperlinks, acessem também os textos relacionados, principalmente os artigos e livros relacionados com essa temática da avaliação.
Gostaria de agradecer, então, profundamente a atenção que vocês nos dispensaram, tanto a nossa equipe de tutores quanto eu ficamos muito contentes com os resultados alcançados. E esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado!